Ora, muito boa noite. Vamos hoje ter a nossa lição, número 19, Doutrina. Vamos recordar que na última lição abordamos o Evangelho, honrar pai e mãe. Vamos sempre analisando estas questões de uma forma progressiva, no sentido sempre do aperfeiçoamento, que é o sinal porque se deverão conhecer os espíritas pela sua transformação moral. É claro que há muitas visões um pouco distorcidas sobre aquilo que é a família, sobre aquilo que é a relação da família, e agora, neste particular, quando nós vamos abordar outra questão, próximo já numa fase final do nosso curso, pelo menos da parte do Evangelho e da Doutrina, nós vamos abordar a questão do sexo, ou a questão da sexualidade, que é um ponto muito importante e é fundamental para a compreensão, digamos assim, das tarefas que nos incumbem para melhor exercer aquela função primordial que é de consolar os que sofrem. Paulo dizia na Epístola aos Romanos que eu sei, estou certo no Senhor Jesus, de acordo com aquilo que Jesus havia trazido como boa nova, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Isto vamos dizer que, quando se trata da função sexual, pois naturalmente que as pessoas que desempenham essa função sexual, como é uma função normal, é uma função que Deus criou em nós, dessa forma, não foi de outra, e portanto o que se trata é do exercício dessa função com elevação, com racionalidade, e com objetividade, e não propriamente de uma forma imunda, de uma forma imprópria, viciosa. E, portanto, como Paulo dizia, nada é imundo a não ser para aquele que a considera imundo. A sexualidade, ou melhor, o exercício sexual, não é nada de negativo, não é nada de condenável por Deus, foi Deus que assim nos criou, que assim nos constituiu, ou que criou essa função, digamos assim, orgânica, física, e, portanto, nada disso é errado, nada disso é terrível. É claro que não se trata, como há tempos alguém dizia, que a função sexual deveria ser apenas para a procriação, alguém dizia isso. Não é essa a relação que existe entre aquilo que é a função animal, que todos os animais têm, a função sexual, embora com características diferentes, com condições diferentes, até fisicamente. Não se trata de criar uma proibição do exercício sexual, mas de uma educação desse exercício, uma educação para a sexualidade. E quanto mais se proíbe, aquilo que diz normalmente o povo é o fruto proibido é sempre o mais apetecido. Não tem que ser proibida a sexualidade ou o exercício sexual, agora tem que ser educada essa relação sexual. Nós somos espíritos e todas as funções orgânicas deverão ser controladas por nós. Em tudo que é exagero, deve ser equilíbrio, contenção, e portanto em todas as funções, na função sexual naturalmente, mas na função alimentar, na função circulatória, digestiva e por aí fora. Portanto, todas essas funções devem ser controladas. Quando nós sabemos que alguma coisa nos faz mal ingerido, não é, na hora do alimento ou da bebida, nós devemos controlar essa atração, essa viciação. Exatamente também no domínio da sexualidade deve ser feito o mesmo. Portanto, tem que haver, não propriamente proibição, mas educação. Tem que se ter a noção de que não pode ser aquele exercício da abstinência. Algumas pessoas dizem assim, mas Jesus, quando lhe perguntaram o que era mais, digamos assim, mais indicador de maior evolução, se era o ser eunuco ou não ser eunuco, Jesus não disse, pois senhor, os eunucos é que têm mais evolução, as pessoas que se abstenham da sexualidade é que têm mais evolução. Porquanto assim toda a gente fizesse, se toda a gente se abstivesse do exercício sexual, com certeza que não haveria procriação. E, nós que somos, neste particular, colaboradores da divindade, permitindo que haja corpos, que haja vestimentas para que o espírito possa progredir, nós acabaríamos por anular essa possibilidade. Portanto, Deus se nos fez assim, é para que esse exercício seja feito com elevação, com controle, com disciplina. É evidente que
é evidente que tem que ser disciplina. Nós não podemos continuar a deixar-nos levar pelo instinto, no princípio da nossa evolução, saídos do mundo animal irracional, passando com as características de inteligência, de racionalidade, a sermos animais racionais, pois nós temos a obrigação de pensar nas coisas, de refletir sobre as coisas. E, portanto, temos que ter a noção de que é preciso tudo, para tudo, disciplina, planeamento, dedicação em absoluto às funções elevadas e, claro, controle. Nós não podemos agora andar por aí fora, a torto e a direito, por qualquer parte, com toda a gente, agora a querer praticar, a querer exercitar a função sexual. E depois, não temos que deixar que o impulso, digamos assim, livre, aquela tendência livre que está inata e é própria das funções também do sistema nervoso central, não podemos deixar que essas funções funcionem e nos façam responder a um impulso com libertinagem. Livre sim, mas não de libertinagem. Tendo a noção de que para o exercício da sexualidade é necessário ter o sentido da responsabilidade. Então, onde está em nós a sede da energia sexual? Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E os espíritos respondem: sim, a lei da atração é a mesma para todos. Estamos a falar na função animal. E, portanto, seja em que animal seja, essa localização é a mesma. É a mesma. Depois, é evidente que basta só isto. Não, é preciso refletir e raciocinar. A energia sexual, quer dizer, uma coisa é a sexualidade e as funções sexuais. E outra coisa são as energias que impulsionam essa força geradora da vida. Se é verdade que o ser humano é um co-colaborador, é um Deus menor, ou somos deuses menores, isto é, nós participamos ativamente, e é para isso que fomos criados, naquilo que é, no sentido da evolução, a possibilidade do espírito na matéria dominar os seus instintos e evoluir para a espiritualidade. Então nós podemos dizer que a sede da energia sexual é divina, é elevada. Todos nós fomos feitos para evoluir e para progredir. E se Deus entendeu que era preciso um homem e uma mulher, que era preciso uma relação dos gametas masculinos com os gametas femininos, que era necessário fazer esta mistura de ADN, então esta situação é divina. A criação da sexualidade é divina. A utilização da sexualidade é que pode ou não ser elevada, pode ou não ser positiva, pode ser viciosa. Então nós temos que ponderar, refletir sobre isto, porque é evidente que se a sexualidade é uma forma de nós podermos colaborar com a divindade na procriação, isto é, na criação de corpos que sirvam de instrumento, ou que sirvam de veículo, ou que sirvam de vestimenta aos espíritos em progressão, em evolução, naturalmente que nós temos que saber, conhecer que foi assim que Deus nos fez. Agora temos que saber que essa constituição orgânica, naturalmente, com a influenciação divina pela energia e o potencial energético superior, divino, temos que pensar que a utilização dessas funções deve ser também elevada. E se é para, fundamentalmente, colaborar na procriação, temos que ter a noção de que a comunhão sexual é entre duas pessoas e para haver essa procriação entre as duas pessoas que possam produzir essa procriação, essa constituição dos corpos que sirvam como uma colaboração muito intensa e muito ativa de nós encarnados para com a divindade. Então, a comunhão sexual é entre duas pessoas. É assim, mas agora estamos a ver que há sexos, pessoas do mesmo sexo, que também acham que devem ter uma comunhão sexual. Bom, isso é tudo uma questão da liberdade de cada um responderá mais tarde ou mais cedo,
essa questão ser clara, ser evidente, ser elevada ou não ser elevada. Não vamos entrar por aí, não temos nada que julgar ninguém, nem a conduta de ninguém. Há tanta gente que erra em tantas facetas da vida e, portanto, não vamos agora condenar ninguém, cada um é como cada qual. Agora, temos que entender que, se de facto é esse amor criador, são um amor criador, tem que ser entre duas entidades de sexos diferentes. Por outro lado, teremos que também entender, e já temos isso em lições anteriores, que o espírito não tem polaridade sexual, o corpo é que se lhe dá a polaridade sexual. Mas o espírito, que é detentor dos vícios, das orientações, das inclinações, das atrações, o espírito é que tem que raciocinar, tem que refletir sobre isso. O espírito é como o vento, disse Jesus, sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem. O que quer dizer que nós podemos vir de uma experiência feminina, partir para uma experiência masculina, voltar a partir para uma feminina, alternando sucessivamente neste conhecimento da vida e digamos assim, no convívio com os problemas da vida, alternando umas e outras condições de pais, de filhos, de irmãos, de tios, de sobrinhos, de primos. Nessa condição vamos exercitando as nossas, digamos assim, as nossas obrigações de raciocinar sobre as coisas, de conhecer a verdade, em vários planos, em vários níveis, em várias polaridades sexuais, exatamente para atingirmos na plenitude, quando chegarmos à perfeição, atingirmos em plenitude a fraternidade, isto é, a condição de irmãos. E para a condição de irmãos filhos de Deus, na plenitude da evolução, o sexo não existe. O sexo não existe. O que vai existir é realmente o amor em plenitude, e esse amor em plenitude dos mundos divinos não necessita de corpos para se manifestar. É uma coisa íntima. É algo que está plenamente no divino, que está no Espírito. Mas é evidente que há situações que iniciam a evolução. Nós vamos encontrar, na evolução de toda a humanidade, a primazia, o primado do homem sobre a mulher. O homem sempre foi, ou sempre quis ser, o dominador, ou, digamos assim, o escravizador. A mulher era um instrumento que lhe servia para os seus fins de prazer e também de trabalho. Ainda hoje há civilizações, há países onde a mulher é quem trabalha, o homem apenas espera a oportunidade para se servir da mulher, em muitas circunstâncias. Também o homem não se contentava só com uma mulher, e então havia que escolher várias mulheres da sua propriedade. Ainda hoje vemos na evolução animal, enfim, quer dizer, nos grupos de leões, de elefantes, de panteras, de todos os animais de toda a ordem, há sempre o macho que manda e depois a propriedade das fêmeas que lhe obedecem. E até chega a haver lutas entre machos para exercerem o primado do domínio da vara animal. Nós, seres humanos que atingimos não mais os instintos, mas mais a racionalidade sobre as coisas, também vivemos nessa fase em que a poligamia era uma prática usual. Quando Jesus fala em várias situações do Evangelho, em determinadas orientações que trouxe, em notícias que trouxe, ele fala também aplicando aquilo que era na altura da prática normal, as 10 virgens ou as 10 noivas, porque era uma prática, a poligamia era uma prática da sua época, e ele apresenta digamos assim, essa parábola para realmente explicitar a preparação que nós devemos ter quando o noivo regressar para levar as noivas. Mas era a poligamia, era a prática da época. É claro que ainda hoje há países no mundo e há culturas que ainda patrocinam essa situação. O homem tem várias mulheres. Podemos raciocinar e dizer assim, bom, se tem várias mulheres, não há de dedicar igualmente a todas. Há sempre a preferência, há sempre, digamos assim, uma maior inclinação para esta, não para aquela, e desfardam-se rapidamente desta que não interessa, entregam para outros, ou escolhem outras de outros para a sua companhia, com o seu poder económico, muitas das vezes. Ora, é natural que nós tenhamos a noção de que a evolução para a plenitude do amor em fraternidade dite que este exercício do amor nupcial, isso é, do casamento, seja um caminho, seja um passo realmente para a evolução. Há alguns amigos da origem árabe diziam assim, mas nós temos essa prática, esse uso, que é ter várias mulheres, mas nós temos as várias mulheres oficialmente, quer dizer, assumimos a responsabilidade por cada um, adiante das autoridades. E vocês não só têm uma oficial, mas vão tendo várias particulares. Isso é uma verdade, quer dizer,
quem é que é mais evoluído ou quem é que é menos evoluído. Bom, cada cultura, cada pessoa que tem a sua cultura, analisa as coisas ao sabor das suas conveniências, dos seus interesses. Não há dúvida que, ao exercermos o amor fraternal, o amor filial, o amor paternal, ao exercermos todos esses amores, tem que haver um complemento do amor conjugal. E esse amor conjugal só se necessita no sentido da doação mútua, da doação mútua e em plenitude, se de facto se evoluir para a unicidade, isto é, para a um só de cada sexo poderem exercer, vivenciar em plenitude esse amor. Quando há várias mulheres e um homem, o inverso quase que é impensável. A nossa sociedade hoje não aceitam que uma mulher possa ter vários homens. Mas até aceita que um homem possa ter várias mulheres. É claro que as mulheres aceitam isto quando é com os outros, não é com ela própria, não aceitam. É um sentido de propriedade, é um sentido do que é de cada qual. Mas é evidente que, no exercício da plenitude do amor conjugal, se cumpre uma parte da evolução, se cumpre uma parte do amor que será em plenitude como irmãos, que todos somos filhos do mesmo Deus. E isto tem a ver até com o maior mandamento que ensinou Jesus sobre ele, e Jesus foi claro: amai-vos uns aos outros como irmãos. No cimo do monte da evolução, quando atingirmos os mundos divinos, pois nós seremos todos irmãos, e o amor que partilharemos uns com os outros é aquilo que somou do amor conjugal, do amor fraternal, do amor filial, enfim, de todos esses vários amores que nós vamos vivenciando ao longo das nossas experiências reencarnatórias até, digamos assim, à felicidade plena. Ora, o casamento, o que é que tem que trazer aos cônjuges, aos esposos? Tem que trazer o sentido, em várias matérias, da renúncia, da doação, da compreensão, do respeito, enfim, do amor fraternal, do amor filial, do amor maternal, que em muitas circunstâncias os esposos precisam de ter uns dos outros para que realmente se atinja a felicidade. E quando se trata desta união conjugal, a união feliz será aquela que desponta de uma preocupação de cada qual em fazer feliz o outro. Quer dizer, o marido fazer tudo para fazer a mulher feliz, a mulher fazer tudo para fazer o marido feliz. E neste reencontro de preocupações surgirá, de facto, a felicidade. E podemos dizer até que o amor se multiplica e o amor se alimenta. É o combustível que faz com que o amor não pare, não cesse e se multiplique. É claro que, pelo reconhecimento do esforço do companheiro ou da companheira, se multiplica a afinidade espiritual e, rapidamente, a comunhão sexual passará a ser a realização física plena de um amor que se vai aproximando do divino. Quando há um amor íntimo, um amor que se brota de dentro, que não é propriamente um amor baseado na provocação, digamos assim, na provocação da mulher que se insinua. Bom, nós vemos nos animais, por exemplo, o homem, o pavão macho e a pavoa fêmea, são diferentes nas suas características morfológicas. E nós vemos um pavão macho com aquela plumagem da cauda abrir para se insinuar junto da pavoa, junto da fêmea. Mas quase todos os animais têm esse namoro, têm, digamos assim, esse entregar-se a provocar o outro, a atrair o outro. Às vezes com determinados animais, com o lançamento de perfumes, de essências, cativem, que atraiam o parceiro de sexo diferente. Então nós vamos ver que, de facto, esta preocupação do amor interior, o amor que é baseado nas qualidades, nas características morais, no sentido da vida que cada um tem, é nesse conhecimento profundo que se vai enraizando, que se vai cimentando, que se vai multiplicando uma atração que raia a felicidade. Naturalmente, o exercício dessa atração, dessa felicidade, pois a comunhão sexual é um ponto culminante. Vejam como é o ponto culminante da vida. Nem sempre, é um treino, um exercício. Nem sempre, cada vez que essa plenitude de amor se verifica, nem sempre a mulher procria, a mulher é fecundada, a mulher alcança essa possibilidade de poder dar vida à vida. Mas é evidente que nesse treino, digamos assim, nessa entrega, nessa paixão, quando no momento próprio que Deus criou, esse momento para ser assim, quando no momento próprio
o êxtase da vida melhor alcança, porque há mais, digamos assim, mais entrega, mais sentido íntimo das coisas, quando chega a esse ponto, naturalmente que o sentido da vida é mais real. Agora diga só um ponto muito curioso, que é um ponto que a ciência vai hoje dizendo, embora possa naturalmente não o explicitar. Quando matura determinado óvulo dos ovários da mulher, e vamos dizer, por exemplo, que a mulher terá nos 2 ovários cerca de 400 óvulos, 200 em cada ovário, num órgão que não é muito grande, é quase até minúsculo. Quando algum desses óvulos matura, não é por acaso, quer dizer, não é aquele que nasce, que matura naquela altura. A influenciação que existe do espírito que reencarna sobre a maturação do óvulo é evidente e é profunda. E por outro lado, a influenciação que ele exerce sobre as células masculinas lançadas em cada ejaculação, e são aos milhares de milhões, aos trilhões até, quando essas células todas se lançam numa disputa pela fêmea, neste caso pelo óvulo, é uma corrida, é uma dança de grande elevação espiritual. Quem é que aciona essas células? Ou quem é que potencia a célula que normalmente atinge primeiro o ovo? Quem é? O espírito reencarnado. Portanto, nós temos uma parte intensa e ativa nisso. E, por outro lado, é uma participação também intensa de cada um daqueles seres que dá origem à célula masculina, à célula feminina. Nesse amplexo de amor se atraem aquelas entidades com quem nos compromissamos no sentido da evolução. Então nós temos que dizer que nessa realização física plena de amor, nós estamos cumprindo compromissos do passado com aqueles quem muitas vezes nós fizemos cair, fizemos sussurrar perante as dificuldades da vida, perante as lutas da vida. É claro que podemos dizer assim, mas isso é só assim e tal. Bom, não é assim, a gente sabe que não é assim, porque o instinto ainda vigora no ser humano que somos, no patamar em que nos encontramos, de expiação e provas. Nós não podemos evitar que haja, digamos assim, uma excitação provocada, às vezes, provocada pela presença do outro, do sexo oposto, que, enfim, mostra determinadas características, que joga com essas, às vezes, nuances da atração. E é evidente que não estamos livres, e por isso estamos a exercer o processo evolutivo, não estamos livres de, embora tendo uma ligação com uma fêmea ou com um macho, e vice-versa, na verdade, não estamos livres de poder ser tentados por outra fêmea ou outro macho, de acordo com a polaridade sexual que esteja em presença. Nós não podemos dizer que não. Nós nada baixa, nada bol. Claro, se tivermos a preocupação de nos aperfeiçoarmos, evoluirmos e fundamentalmente respeitarmos e entregarmos à companheira ou ao companheiro, naturalmente que os nossos olhos às vezes não passam ao lado, não reparam muito naquilo que vai passando à nossa volta e que muitas vezes são montras muito bonitas, mas no fundo quer dizer, as pessoas que se lhe apresentam na montra não têm as características, não têm os sentimentos, não têm a beleza íntima que nos seja conveniente. Às vezes até apresentam-se com provocatória a atração e que nos leva muitas vezes a descampar e a desviar-nos da nossa, digamos assim, do trajeto que nós traçamos para a nossa evolução. Então é necessário dizer o seguinte: quando o Decálogo fala não cometer adultério, é necessário perceber bem o alcance deste adultério foi deturpado ao longo dos séculos, na nossa visão. E, portanto, não é só cobiçar a mulher do próximo que constitui uma ação adulterada, adúltera. O adultério tem muito mais, digamos assim, muito mais facetas, que não propriamente só essa, pois com certeza que essa, Jesus referiu, quando cobiçar uma mulher já, em pensamento apenas, já cometeu adultério. Bom, é natural que isso possa ser assim entendido, porque nós pecamos, entre aspas, por pensamentos, por palavras e por atos. Não é só por atos. Também é por palavras, às vezes jocosas, e também pelos pensamentos. Portanto, o adultério, isto é, a prática, no caso concreto, estamos a falar das relações da sexualidade, o adultério, neste particular, o cometer uma relação com outras pessoas que não aquelas a quem se entregaram, pois
mediante ou perante determinadas faixas, determinados planos sociais, enfim, é chique dizer que é adultério. Se, digamos, os níveis sociais forem mais baixos, então a palavra que surge é a prostituição, o meretrício, ou coisas desse género. Portanto, esta questão é muito discutível, é muito relativa. Porque é que uma pessoa que tem a sua mulher, depois vai com esta, com aquela, com a outra, vai praticar ou vai exercitar nas outras a prostituição, e é aquele que tem várias mulheres, que hoje chama uma, amanhã chama outra, depois amanhã chama outra, ontem já tinha chamado aquela, que tem esse relacionamento com várias, também não são adulteradas essas relações, também essa prática não é adúltera. Bom, é tudo muito relativo, depende, como dizia, da nossa cultura, dos hábitos que nós traçamos na nossa vida. É claro que depois põe-se a questão abstinência sexual e celibato. Reparem que se todos nós provocássemos, ou melhor, seguíssemos o celibato, como já há pouco dissemos, não é? A condição de eunucos, então a Terra era um mar de homens e mulheres e não haveria mais ninguém que pudesse reencarnar. Não havia mais ninguém que pudesse, perante a bondade de Deus, voltar à Terra para resgatar os seus erros. Não havia mais nenhuma possibilidade. É claro que a abstinência é positiva. Será positiva a abstinência, desde que não choque a liberdade do outro. Há um caso muito ligado entre a abstinência e o celibato, e que é reportado a Gandhi, Mahatma Gandhi. Nós sabemos, Mahatma Gandhi era hindu, embora considerasse ele que o mais belo poema que a humanidade tinha recebido tinha sido o Sermão da Montanha. Ele não era católico, embora tivesse vivido na África do Sul durante muitos anos e tivesse conhecido e estado muito perto do catolicismo. Mas ele era hindu e depois, quando regressou ao seu país, à Índia, para realmente gritar pela liberdade do seu povo, da não violência, quando regressou, ele estava já numa fase, digamos assim, de progresso, de evolução espiritual. Mas tinha a sua companheira, eram casados, e a certa altura da sua vida, já, enfim, não foi muito próximo ainda da morte, mas foi quase no final da sua vida na Terra, ele terá libertado a sua companheira da sua ligação com ele, porque, conforme narra a sua biografia, ele terá chegado à conclusão de que a partir daquela altura ele deveria entregar-se mais à espiritualização da sua vida, de si mesmo, e menos à atração física. E então terá chamado a sua companheira e ter-lhe dito que não queria levá-la a um sacrifício daqueles e, portanto, que a libertava para ela poder reconstruir a sua vida e ser feliz com outro homem. É claro que a felicidade não é muitas vezes aquilo que a gente pensa que é felicidade. E a resposta que recebeu da sua esposa foi que se ele achava que aquele era o melhor caminho da felicidade, então ela que o acompanharia também no celibato ou na abstinência para todo o resto da sua vida. É claro que é negativo isto, não é negativo isto. Já tinha cumprido a sua tarefa, já tinha cumprido a sua missão. E, portanto, como já tinha cumprido a sua missão, poderia, a partir daquela altura, exercitar melhor a sua evolução espiritual, dedicar-se melhor à reflexão, à meditação, enfim, a um ensino, a um exercício de professorado sobre o seu próprio povo, dando esse testemunho e esse exemplo. É, digamos assim, aquilo que nós falamos inicialmente, o domínio das coisas da matéria, das coisas do corpo, pelo espírito. Sempre, dizia Jesus no seu Evangelho, seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Mas voltamos a referir e a lembrar que a sexualidade é divina. Foi a Deus quem nos criou assim. Agora, teremos que, naturalmente, exercitá-la com ponderação, com responsabilidade, com disciplina e com elevação espiritual. É claro que depois vem tudo à volta, não é? Faço o erotismo. O erotismo para aqui, o erotismo para lá. Voltamos a lembrar aquilo que Paulo escreveu na Epístola aos Romanos. Nenhuma coisa é em si imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. E, portanto, o erotismo tem que ser entendido também aí naquilo que a pessoa pensa. Qual é o sentido, qual é a interpretação que dá, qual é a finalidade que cada um imprime a essa atração. E, portanto, se aquilo que
é imundo, se a pessoa pensa, isto é imundo, mas eu vou fazer, com certeza que esse problema tem que se colocar. Agora, que a pessoa não faz isso com intenção, a sua intenção não é, de maneira nenhuma, que ela seja pecaminosa ou seja imunda, pois imundo, como disse Paulo, só para aquele que entenda como tal. É claro que depois vem aqui também um pormenor, que é aquilo que hoje está muito em voga, porque há uns anos nós escrevemos um artigo sobre a homossexualidade no jornal Espírita, e então alguém nos respondia, bom, você não sabe nada desse assunto, porque a homossexualidade foi uma forma que Deus entendeu criar para controlar a natalidade. Não é o controle da natalidade, o controle, digamos assim, não é da natalidade, mas quer dizer, o número de espíritos reencarnados, enfim, da população da Terra, vem ao longo dos séculos sendo controlada, nem a maior parte das vezes pela violência, porque somos nós próprios os violentos, somos nós próprios que criamos essa condição. Mas a gente pensa, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial morreram, desencarnaram, como a gente quer dizer, de mais de 25 milhões entre americanos e europeus e orientais, nós vamos ver que foi um golpe severo na população de então. Quando vemos que desde o final da Segunda Guerra Mundial, durante o consulado de Stalin, na Rússia Soviética e também no leste, na Sibéria, morreram, frutos da violência, digamos assim, política, mais de 25 milhões de cidadãos que eram contra o regime ou que não eram adeptos do regime, nós vamos ver outra forma tremenda que aconteceu para o equilíbrio da humanidade. Quando nós vemos terremotos, maremotos, tsunamis, a funcionar como um sistema de reequilíbrio da natureza, nós vamos ver que Deus tem sempre, ou melhor, que a natureza, fruto do nosso trabalho, arranja sempre forma de fazer esse controle da natalidade. Agora, não vamos justificar isso. É condenável, tem que ir para a cadeia, vai para o inferno, a pessoa que for homossexual, que tiver inclinações para o mesmo sexo, ou que só pensar nisso do mesmo sexo e vão para o inferno. Não, ninguém vai para o inferno. Tudo tem a ver realmente com as intenções, com aquilo que as pessoas pensam fazer. Mas é evidente que somos espíritos, temos que controlar. Quando a sexualidade, embora tenha manifestações diversas no homem e na mulher, existe ou é portadora de prazer, de realização íntima, de realização interior, seja como homem, seja como mulher. O espírito, temos que entender os espíritos que nós viemos à Terra, ou numa polaridade, ou noutra polaridade, para evoluir, para progredir, para ganhar consistência ao nosso conhecimento, a nossa reflexão sobre os problemas da vida. E, portanto, se nós somos homens e vivemos como mulheres, naturalmente temos de estar prevenidos, porque podemos estar, digamos assim, a sentir mais intensamente aquilo que vivemos na última reencarnação. E ao contrário, se éramos mulheres e passamos a ver como homens, temos que reconhecer que vamos sentir alguma, digamos assim, alguma atração por aquilo que nós necessitamos antes. E quando isto se prolonga por uma vida, uma experiência, 2, 3, 4 experiências reencarnatórias, sempre na mesma polaridade sexual, é natural que a gente, ao vir à Terra agora, possa ter mais inclinação para isso. Mas nós não podemos esquecer que há características fundamentais da mulher, a feminilidade, a sensibilidade maternal, que nós temos que exercitar para podermos, quando chegamos aos mundos divinos, termos dentro de nós esse conhecimento, essa sabedoria. E como homens a mesma coisa, precisamente. Portanto, o espírito tem que controlar aquilo que pode ser exagerado, aquilo que pode não ser natural, tem que controlar. Mas não consegue controlar. Também há tanta coisa que não se consegue controlar. A mentira, a calúnia, enfim, quer dizer, o julgamento dos outros, sempre olhar para aquilo que os outros fazem e nunca olhamos para o que nós fazemos. Há tanta coisa errada. Será talvez mais uma, aquilo da homossexualidade. Mas o erro é para cada qual, não é agora que nós tenhamos agora aqui a particularidade de dizer que isso é errado, é condenável, vai para o inferno, tem não sei quantas vidas agora de castigo. Não, agora temos que dizer que a pluralidade sexual vem de acordo com as necessidades evolutivas de cada qual. E se nós precisarmos de ter um maior exercício na feminilidade, então nós podemos vir como mães. Mas se nós precisarmos de controlar as inclinações viciosas que tivemos noutra vida, a gente pode vir nessa circunstância para as controlar, para tornar mais racional esta realidade da sexualidade. É claro que aqui vem naturalmente como justificativa a reencarnação. Não é possível
face ao materialismo que galga fronteiras e que está aí em toda a parte, não é? Nesta apagada e tristeza, as minorias ruidosas são ouvidas, os interesses materialistas, nomeadamente nas áreas eleitorais e por aí fora, às vezes ditam que se permitam determinadas situações, que se facilitem determinadas situações, vamos também agora no aborto, ou na eutanásia, por aí adiante. Quer dizer, se nós damos campo a que as minorias façam mais barulho e nos deixemos envolver por essa coisa, tudo bem. Mas a homossexualidade é só depois que isto foi aprovado, o casamento entre o mesmo sexo. Não é nada disso, a homossexualidade houve sempre. Em toda a vida, essas inclinações sempre houve. Talvez nunca fosse, ou nunca tivesse sido explicitadas ou explicadas de uma forma racional pela reencarnação. Daqui os cristãos, particularmente as igrejas dominantes, tiveram grande responsabilidade ao eliminarem a questão da reencarnação. Não é possível hoje, ainda não se explica como é que essa coisa da homossexualidade tem a ver com a deriva, tem a ver com aquilo que nós fomos nas vidas anteriores. E muitas das vezes, repetimos, de uma forma exagerada, viciosa. Quando uma mulher é viciada com um homem, na sexualidade, das polaridades distintas, e volta como homem, o vício com o homem pode projetar-se na mesma. A vinda à Terra nessa condição é para que esse vício seja dominado, controlado pela racionalidade. Porque prazer sexual pode ter o homem ou a mulher. Durante séculos não foi permitido à mulher que o tivesse. Culpa, com certeza, das sociedades, das culturas e, naturalmente, nós, espíritos reencarnados. Porque fomos alternando. Ora homem, ora mulher, ora homem. Fomos reencarnando dessa forma. Agora, há necessidade de perceber, de refletir, sobre que não há condenação, cada um se condena a si próprio, de acordo com as intenções que tem. Não há condenação, nada disso. Mas há a normalidade, há a elevação da lei. Se fosse assim, Deus tinha-nos feito todos homens, ou tinha-nos criado todos mulheres. E não havia a polaridade sexual daquela maneira. Ou havia a sexualidade de farmácia, ou enfim, de mercearia, onde a gente ia comprar uns comprimidos, umas farinhas, não sei o quê, e exercitava. Nós fomos criados desta forma, com polaridades diferentes, para tornar elevada a ligação que há entre nós, ou que deve ser exercitada entre nós, que deve ser, enfim, quer dizer, aperfeiçoada e melhorada. Então, este controle da sexualidade, este controle das inclinações sexuais, tem a ver com a nossa própria evolução. Mas as pessoas não querem. Bom, não querem, são livres de querer ou não querer. Mas não há dúvida que a contenção sexual, o exercício da sexualidade tal qual ele foi criado, é um processo evolutivo de aperfeiçoamento. Porque é que um homem e uma mulher, só por si, os dois, se não complementam sexualmente? A maior parte das vezes por falta de preparação espiritual, por falta de compreensão dos motivos, das causas, de onde viemos, o que estamos cá a fazer e para onde vamos. Perguntas que são triviais e que a doutrina espírita nos acicata para que fazemos perguntar e encontrar respostas. E, portanto, naturalmente que isso é fundamental. Porque a pessoa, se não fizer, fica com perturbações neuróticas, psicóticas e esquizofrénicas. É um bocadinho por falta de cultura, por falta de conhecimento da verdade, que nos pode libertar dessas circunstâncias. Aí o exercício, ou a falta de exercício, ou a abstinência, pode produzir isso? Pode, mas é natural que nós tenhamos que compreender todos os mecanismos da vida, temos que os entender para poder dominar as nossas tendências, as nossas inclinações e subjugar-nos quaisquer influenciações exteriores que nos induzam a sofrer de acordo com isso. Porque é que a pessoa às vezes tem assim, não presta para nada, não presta para nada, não presta para nada. Nós dizemos que muitas das vezes é por envolvimento mental, envolvimento de mentes exteriores, mentes terceiras, que nos influenciam através do pensamento e nos fazem pensar aquilo sistematicamente e às vezes é muito difícil libertarmos disso. E porquê é que não pode haver dentro desses pensamentos as inclinações para determinadas práticas? Eu vou dar um pequeno exemplo. Nós tivemos um companheiro, um camarada, melhor dizendo, militar, que tinha um vício tremendo. Era mesmo uma falta de educação. Fumava bastante e falava com as pessoas com o cigarro ao canto da boca. Era tão notória essa situação que eles já tinham defeito na própria boca, mesmo que não tivesse o cigarro ao canto da boca. Porque ele, por falar com as pessoas com o cigarro ao canto da boca, dava um trajeto à boca, quer dizer, falava por um lado e o cigarro pendurado no outro. E essa situação, bom, nós nunca tivemos, digamos assim, a senhora és mal educado, então é melhor ter educação, não se fala com o cigarro na boca.
Era uma prática que ele tinha. E nós assistimos certa feita a ele com o cigarro a falar, puxar de um outro maço de tabaco e puxar de outro cigarro. E nessa altura nós perguntamos, então tens o cigarro na boca, estás a puxar de outro cigarro. É porque era uma influência mental que ele sentia para fumar, fuma. Ele pensava que era ele. Mas se fosse ele puxava o fumo do cigarro que tinha na boca. Ele estava de tal maneira distraído, aquilo já era um hábito tão grande, que o pensamento que lhe brotou, que lhe veio à ideia era fuma, e rapou de outro cigarro para fumar. Então nós temos que ter a noção de que há mentes exteriores que projetam isso. Nós vamos dizer, naturalmente que era uma entidade que o perseguia, que andava à volta dele, e que se comprazia no vício do tabaco, mas não tinha corpo. Então precisava de se encostar a alguém que fumasse para sentir, digamos assim, os fluidos do tabaco. E esse alguém soprava-lhe fuma no sentido de puxar o cigarro, digamos assim, o fumo. E ele, ao ouvir aquela voz fuma, rapou de outro cigarro, porque não relacionou que tinha o cigarro com a boca. Então há mensagens, há frases, há ordens que nós recebemos exteriormente para termos determinados procedimentos nem sempre muito corretos. E nesta questão também do exercício sexual, isso pode acontecer. Se algum viciado nos rodeia, nos envolve, na nossa psicosfera, no nosso campo espiritual, sugere, sinaliza, atira-nos para determinadas situações que podem conduzir ao desregulamento sexual e ao exercício da sexualidade, não de uma forma muito correta. É claro que, como tudo é cérebro, tudo é mente, tudo é exercitado a voz, a ordem dada por nós, espíritos, ou por espíritos terceiros, sobre o centro de comando do sistema nervoso central e do sistema imunológico também, que é a glândula pineal. Quer dizer, a ordem dada depois transmite-se através das células nervosas, que são os neurónios. E naturalmente que essa situação de contenção sexual, que é uma alteração bionívoca, pode produzir também reflexos ao nível dos neurónios. Quer dizer, as ordens, ou melhor, as notícias, as informações do corpo para o cérebro também se podem dar, não é só do cérebro, do espírito para o corpo. E, portanto, nós temos é que perceber quando essas, digamos assim, essas sensações, essas excitações sexuais, no caso concreto, chegam ao cérebro através dos neurónios, chegam à pineal, nós, espíritos, temos que receber a informação, raciocinar sobre ela e proceder em conformidade com aquilo que é elevação, digamos assim, espiritual, com aquilo que é o aperfeiçoamento espiritual. E nós não podemos estar agora ao sabor, digamos assim, daquilo que são as inclinações que o corpo pede. Digamos assim, isto há, em relação à toxicodependência, por exemplo, há uma subordinação, quer dizer, uma influenciação física e outra psíquica. É uma dependência psíquica, uma dependência física, vamos dizer de outra maneira. Há uma dependência espiritual e há uma dependência física ou material. Ora, as dependências físicas, hoje até são fáceis de tratar, não é? É um problema de desintoxicação física. Mas as espirituais, ou chamadas psíquicas pela medicina tradicional, são do espírito que tem que dominar pela razão, refletir e dominar pela razão os instintos que lhe brotam vindos de informações do corpo físico. Então o sexo só por si não pode levar alguém, não conseguirá levar alguém a um estado de felicidade. A pessoa que não se sente realizada sexualmente e que anda sempre em busca de se realizar sexualmente é que não está realizada espiritualmente. Quando se realiza em amor, em plenitude espiritual, o sexo é, em plenitude, uma projeção, digamos, física daquilo que espiritualmente se sente. Quando não é assim, naturalmente que há sempre a frustração, a busca sempre de uma realização que não se encontra. Então nós podemos dizer que o amor espiritual conduz à plenitude sexual. Mas a sexualidade não conduz à plenitude espiritual ou amor espiritual. É preciso termos esta noção. Aquele amor espiritual, aliás, vem daí aquela frase que não tem outro respaldo que não seja esse, de ninguém separa o que Deus uniu. Deus une-nos espiritualmente, isto é um amor
de plenitude ao nível do espírito de criação de Deus. É um amor que não olha a pernas cortadas, a pernas partidas, a verrugas na cara. É um amor que se projeta no íntimo de cada um. E esse amor é um amor espiritual. Se esse amor existe e é a felicidade, ninguém interfira, porque é um grave crime. É um grave crime. Então, quando esse amor existe, a realização, a entrega em plenitude, corpo a corpo, realiza em plenitude a sexualidade. Quando esse amor não existe, então é o exercício da sexualidade pela sexualidade, sem digamos assim, uma satisfação interior, íntima, e por isso a pessoa que assim vive anda sempre à procura de se realizar, de se sentir em plenitude, com outra, por aí fora, sem cessar, vivenciando muitas das vezes o vício e o prazer desregrado, que nunca dá realização íntima ou espiritual. Então nós diríamos, nesta conclusão da nossa lição, que há necessidade de as pessoas que estão desviadas desta orientação, digamos assim, espiritualizada, que precisam de ajuda. Não é preciso de condenação, não é preciso crítica, não é preciso julgamentos na praça pública. O que é necessário é ajuda, educação sexual. Quando nós vemos hoje falar aí alguns políticos dizer é preciso educação sexual nas escolas, é preciso educação sexual nas escolas, nós vemos sempre digamos assim, uma indireta referência à necessidade de ensinar as pessoas a fazer sexo. Essa não é educação sexual, porque a sexualidade física é uma coisa inata. Não é preciso ninguém aprender, porque o animal em si faz sexo pelo sexo. O que é necessário é aprender a o orientar, a dominar, a trabalhar bem as funções sexuais, que são as funções genésicas que dão origem à vida, que estão na gênese da vida física, e sem a vida física o espírito não poderá, neste mundo de expiação e provas, progredir até ao mundo da regeneração. Então é muito importante que nesta questão da preparação que viemos desde longa data fazendo neste curso básico de Espiritismo, que nós atingimos agora esta fase da família, esta fase do pai e da mãe, dos filhos, dos netos, deste relacionamento em plenitude entre os cônjuges que criam a sua família, para, a seguir, nas nossas últimas lições, abordarmos essa questão da família e da sociedade. Vai ficar por aqui, portanto, na nossa próxima aula, iremos abordar, na lição 20ª da teoria, o Evangelho, como é habitual. Até lá.